Seja bem-vindo à nossa classe da Escola Sabatina. Você sabe que é muito bom ter a tua companhia, é muito bom ter você conosco, compartilhando de tudo aquilo que nós aprendemos na semana, você que tem a lição, você que não tem a lição, como é muito bom nós, de forma assim bem clara, mais direta, mostrar para você aquilo que nós tivemos o privilégio de estudar nessa lição aqui fantástica, que vai mostrar cada vez mais o crescimento que nós temos que ter no relacionamento com Deus. São lições maravilhosas, temas simples, mas com uma profundeza espiritual imensa. E é muito bom ter você com a gente. É melhor ainda saber que você compartilha, que você reparte com os teus amigos aquilo que você aprendeu, porque a gente está aqui, ó, sempre se esforçando para fazer com que tudo aquilo que a lição tenta nos ensinar, porque nem tudo a gente consegue, né? Mas a gente consiga passar para você e você consiga repartir de uma forma simples para o seu filho, para a sua namorada, para o seu esposo, para a sua esposa. Então, é muito bom ter você com a gente, tá bom? Hoje eu tenho aqui alguém muito especial que está com a gente, eu gosto muito dele também, certo? É um homem da roça, olha só, vê se você entende, mas é um homem da escola. E daí? Quem é o Marquinhos? Marquinho é um cara que nasceu na roça, viveu muito tempo na roça, e depois de oportunidades que Deus foi me dando, fui estudando, aprimorando os meus conhecimentos, e hoje eu dou aula no Colégio Adventista, dou aula em outros colégios também. Menina, eu estou brincando da roça, porque eu estava falando da roça aqui agora. Ele falou para mim, eu vou para a roça todo domingo, me matam lá, mas é gostoso. É bom. O Marquinhos, posso falar um pouquinho de você, né? O Marquinhos, Pode, fica à vontade. ele já é professor de História, tá graduado, já pós-graduado, vai fazer mais pós-graduação, e uma delas que ele quer fazer, fale para nós. Teologia. Eu conheci o Marquinhos quando o Marquinhos começou a estudar. Marquinhos, como Deus tem te abençoado. Amém. Como Amém. você tem conseguido trazer aquilo que você aprendeu no campo de história acadêmico para o teor bíblico, Amém. nos teus sermões, nas suas mensagens. O Marquinhos gosta muito do livro do Apocalipse e Daniel, então a forma com que ele ensina eu gosto demais. Você sabe que eu gosto mesmo, tá? E o Marquinhos está agora com uma classe bíblica que começa todos os domingos. Às 18h15. 18h15. Você tem que vir. Você que quer conhecer de uma forma assim mais impactante a Bíblia, entrar um pouquinho no tema, pegar o geral de hoje e colocar dentro do tema. Nós tivemos um tema muito bacana na semana passada, falando sobre vitória, certo? Então, olha, esperamos você aqui, tá? Aqui na igreja adventista, aqui na rua Mário Moraes, 220, é isso? Aqui no Parque Boa Vista, vamos estar esperando você às 6h15 da tarde ou às 18h15 para a classe bíblica com o nosso professor, tá? E é um professor bem bacana, tá? Ele, além de entender de Bíblia, de história, essas coisas, também sabe de agricultura. E plantou um milho e deu para mim uns milho, uma delícia, tá? Parabéns, tá bom? Obrigado. E que Deus continue te usando. Amém. Tá joia? Todos nós. Você ora para a gente agora? Oro. Você que está aí agora, aquele momento que a gente vai pedir para Deus nos abrir a mente por intermédio do Espírito Santo, para que a gente entenda a lição e também que Deus atenda aquilo que está no teu coração, no meu coração, que seja o melhor para nós, que Deus responda conforme a sabedoria dele. Esse é aquele momento fantástico. Então, você vai interceder por nós e nós vamos interceder por você. Fechado, Kevin? Oremos. Querido e bondoso Deus, que habita nos mais altos céus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e nos abençoado com tantas e tantas oportunidades de conhecer um pouco mais a Tua Palavra, Pai. Amém. Queremos te pedir, mais uma vez, a Tua bênção sobre o estudo da lição, que o Senhor nos ajude a lembrar de coisas importantes, relevantes para a nossa salvação. E queremos te pedir, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos ensinando, nos esclarecendo, guiando esse estudo, guiando aquilo que vai ser comentado aqui, de modo que aqueles que nos ouvirem posteriormente, ou aqueles que estão nos ouvindo agora, sejam tocados pelo Senhor. Amém. E que possam encontrar um caminho, um alento rumo ao novo céu e à nova terra que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Amém. Queremos te pedir, rogar ao Senhor mais uma vez a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ô Marquinhos, você viu que eu estou bom de memória?
Uai, tá. Você não escutou esses dias aí que depois, no segundo dia que a gente escutou uma coisa, a gente já esquece, no quarto dia já não lembra mais nada. Aham, geralmente falam isso, né? Você viu que eu lembrei certinho o tema que você falou? Aí, ó. Sinal que ou eu estou bem de memória ou o professor foi bom, hein? Aí, das duas uma, né? Então você tem que vir aqui para compartilhar comigo também, às 6h15, nós vamos estar aqui às 18h15, domingo, tá? Classe bíblica. Deixado aqui na nave da igreja. Pode vir aqui que nós vamos estar te esperando. Marcos, eu chamei você e eu fiz questão de trazer você sozinho dessa vez, porque eu sei que é um tema que você ama demais. Sim. E eu queria deixar você bem à vontade. Eu falei para o Marcos assim, Marcos, eu vou deixar você bem à vontade, tá? Eu vou me meter lá em volta e meia só. A importância da Bíblia. Você é professor de história. Você estuda história demais. Conta para mim assim, qual é a importância do escrito na questão da história, da historicidade, de tudo que acontece hoje no nosso? Bom, a escrita, cara, ela é fundamental para a gente adquirir o conhecimento, certo? Então, por exemplo, nós temos na história uma das áreas que a gente estuda, que são as fontes históricas escritas. E que cada fonte ela traz informações e ela nos ajuda a entender períodos determinados. Só que uma coisa que todo historiador tem em si, quando ele vai trabalhar uma fonte, é analisar aquilo que está escrito. Ele não necessariamente vai chegar confiando em tudo, acreditando em tudo, mas ele vai analisar aquilo que está escrito, porque nós entendemos que aquele que escreveu, ele tem uma intenção por trás daquilo que escreve. Entendeu? Nada é escrito assim sem intenção. Nada é escrito por acaso. Tudo tem uma intencionalidade. Então, a gente analisa aquela fonte escrita e vamos tentar entender o que está acontecendo, qual era a intenção daquele que escreveu, e assim sucessivamente. Aí, trazendo para a Bíblia, qual que é a intenção do autor? É revelar o quê? Se a gente analisar a Bíblia como um todo, a gente vai perceber que ela não se contradiz. Certo? Ela tem uma linha de raciocínio, que até quando a gente pesquisa e analisa aquilo que a Bíblia está dizendo ali, parece que foi a mesma pessoa que escreveu, né, pensando do ponto de vista humano, a mesma pessoa que escreveu ali, por exemplo, Gênesis, ele escreveu Apocalipse, escreveu os Evangélicos, escreveu as profecias do Antigo Testamento, mas se a gente pensar nos autores humanos, são pelo menos aí 40 pessoas que praticamente não se conheceram, que tinham ali suas distinções, por exemplo, intelectuais que viviam momentos diferentes da história, com suas complexidades pessoais, mas a Bíblia ela tem uma harmonia muito grande. E interessante aí isso, né? que entra a importância dela. Quem escreveu, quem incentivou a escrita da Bíblia... Quem está por trás Quem está por trás disso é aquele que é descrito na Bíblia como sendo o Criador dos céus e da terra. Aquele que conhece o futuro. Então... Por exemplo, quando o primeiro comentário que você fez, a importância da Bíblia, qual que seria a importância dela? Poxa, o que o ser humano mais deseja hoje é conhecer sobre o futuro. E muita gente, para conhecer sobre o futuro, arrisca em confiar em certos jogos, tarôs ou coisas desse tipo, mas ninguém conhece o futuro a não ser aquele que criou o ser humano. E a Bíblia diz que é Deus. Então, ele revela, de acordo com a Bíblia, o fim desde o princípio. Ele revela quem serão os vencedores e ele mostra para a gente, nas páginas da Bíblia, a importância de dedicar tempo no estudo desse livro aqui, que é uma fonte escrita, né, que Deus deixou para a gente aprender sobre a salvação, sobre Ele e nos prepararmos para o futuro. Amém. Você que tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, seu iPad, seu computador, abre aí em Hebreus 4, verso 12. Hebreus, ele fica, quem está com a Bíblia, se você não estiver muito acostumado, lá no Novo Testamento, lá na metade para frente do Novo Testamento, certo? Hebreus 4, verso 12. E olha aqui que Hebreus, o autor de Hebreus, fala para cada um de nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Por que tudo isso a Bíblia é capaz? Cara, porque assim, quando eu vou estudar a Bíblia com alguém, ou quando eu vou tratar da Bíblia, né, enquanto fonte histórica, né, trabalhar a história junto com a Bíblia, trabalhar esse tipo de assunto, porque a Bíblia ela é um livro que narra histórias, né, ela é um livro que conta a história
E tudo aquilo que a Bíblia narra, fala, eventos que aconteceram, a gente consegue comprovar do ponto de vista da arqueologia. Então, é confiável, 100% confiável. Que bom isso. Mas é interessante também que a Bíblia ela nos provoca, certo? Porque uma das coisas que o ser humano mais gosta de fazer ou de pensar é que não erra. Eu sempre costumo dizer para meus colegas, até mesmo alunos, né, quando a gente conversa sobre essas complexidades da vida humana, eu costumo dizer o seguinte, que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é reconhecer que erra. É reconhecer que é limitado em tudo, em todas as coisas, reconhecer que não sabe tudo, reconhecer que precisa de ajuda, né, que muitas vezes precisa perdoar, que muitas vezes é hipócrita, Sim. mas o ser humano não gosta disso. Então, a Bíblia ela nos confronta no mundo das ideias e mostra aonde está o problema, onde eu preciso mudar. E por isso que fala assim, que é mais profunda do que uma espada de dois gumes, porque ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Eu lembro, assim, um dos primeiros sermões que eu fiz, assim, há muitos anos atrás, quando eu comecei a ter oportunidade na igreja, foi justamente essa questão que envolve o propósito do coração. Muitas vezes a gente pede a Deus uma verdade, que a lição vai comentar sobre isso mais adiante. A gente ora a Deus por uma verdade, e muitas vezes, quando Deus mostra a verdade para a gente não quer. Por quê? Porque parece que ela não é atrativa aos nossos olhos, porque envolve mudança, né? Então, e aí a gente ora, quando Deus mostra, poxa, aí o que eu faço? Vou aceitar ou não vou aceitar? Então, por isso que ela cutuca, ela é mais penetrante, porque ela discerne os nossos propósitos, né? Então, eu até coloquei algumas coisas aqui, né, sobre a Bíblia, né, o que ela pode ser comparada a quê? Por exemplo, Salmo lá 119, versículo 105, fala que a Bíblia é como se fosse uma luz. Ela é lâmpada para os pés. Agora, imagina, Jefferson, faça aí uma análise. Quando o salmista escreveu isso, cara, não havia energia elétrica. Hoje a luz... lamparina, né? Era como é que era aquele negócio falando nisso? Olha, tinha azeite, né? Era um tipo de óleo Azeite, que colocava, tá. e colocava ali para acender. É que nem nossas querosene? É tipo isso, né? Mas olha para você ver, hoje se você quiser ler alguma coisa, se você quiser uma luz, basta você ler o interruptor, apertar o botãozinho e está tudo certo. Nesse contexto que o salmista fala, não. Era muito diferente. Então, ele sabia como que a luz era importante. E, por conta dessa importância, ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, o que seria da vida de um cristão sem a Bíblia ou sem a leitura bíblica? Tá, então me explica uma coisa. Por que nós temos essa dificuldade tremenda de usar a Bíblia, de ler a Bíblia, estar com a Bíblia? Eu acho, cara, é o que eu observo em muitas situações. Eu acho que é a concorrência, né? A concorrência. Hoje, nós temos muitas concorrências à nossa volta. Nós temos muitas distrações à nossa volta. E, lógico, nem tudo é obra do inimigo. Porque tem muitas coisas que são interessantes para distrair, mas, às vezes, a gente se envolve tanto nisso e, muitas vezes, por culpa nossa mesmo, a gente vai deixando aquilo que é importante de lado. E aí que entra o inimigo. Ele vai se aproveitando disso e vai estar falando, é isso mesmo, vai deixando a Bíblia de lado, vai orando, não, é isso aí mesmo, vai sendo ignorante a respeito da Bíblia. É muito difícil, tem uma leitura lá que é complicada. Tem uma leitura que é difícil. Tem aquele monte de nome que tem que ler. Ou, às vezes, quem disse que isso aí é verdade? Né? Então, eu acho que hoje a gente tem muita concorrência. A gente vive hoje num mundo onde é muito fácil divulgar muitas ideias a respeito de muita coisa. E, infelizmente, hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas até leem, né? Leem no WhatsApp, leem coisa no Facebook, Instagram, fica passando ali toda hora, mas não tem aquela leitura eficaz da palavra de Deus, né? E aprofundar. Para você aprender, tem hora que você tem que sentar ali, parar mesmo, ler, reler, anotar, escrever e, se falando de Bíblia, orar. Né? Só que hoje parece que existem tantas distrações, tanta concorrência, que muita gente já não tem mais esse tempo. Né? Então é por isso que é mais fácil hoje, esses pastorzinhos de hoje em dia. Quando eu digo pastorzinho, eu digo assim, os pastores de hoje em dia, os falsos pastores, enganar as pessoas. É muito mais fácil, né? Porque quantas pessoas conhecem a Bíblia hoje de fato? Por exemplo, olha as contradições, né? Falam, por exemplo, que o Antigo Testamento foi abolido, se a gente analisar nessa perspectiva. Mas muitas vezes nem sabe o que é Antigo Testamento. Né? Quando você fala em Antigo Testamento, a gente está falando de sacrifícios de animais, de cordeirinhos que eram feitos, que representavam Jesus.
E o próprio Jesus Cristo, ele utilizava qual livro na época dele? O Antigo Testamento. Paulo também usava o Antigo Testamento. Aí fala assim, não, mas porque a lei foi abolida. Ok, beleza, a lei foi abolida, então eu posso roubar? Não. Ou posso matar? Não. Posso adulterar? Não, não pode, que é pecado. Qual que é o único mandamento? Não o sábado. Mas é uma contradição aí, está dentro da lei de Deus. Então, são contradições que muita gente vive, justamente alguns por desconhecer. Aí entra a misericórdia de Deus, que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né, aquela falta de conhecimento. Mas existem aquelas pessoas também que sabem, que entendem, mas aquilo que a própria lição fala aí mais adiante, quando se trata de palavra de Deus, quando se trata de salvação, nós temos sempre que deixar alguma coisa para trás. O nosso ego, aquela ideia de que a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo, nós somos limitados. E, cara, qual que é mais importante? Esse mundo aqui ou aquilo que Deus tem para a gente? Se eu entendo que é aquilo que Deus tem para a gente, eu tenho que deixar alguma coisa para trás. Muitas vezes é os meus próprios conceitos que eu tenho. Entende? Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Esses dias eu estava vendo um debate entre dois pastores, um pentecostal e um católico. O pastor, não sei se você viu isso já. Não cheguei a ver, Eu tenho que te mandar. Não. Aí o pastor lá falou, não, porque adorar a imagem é pecado, adorar a imagem é pecado. Você viu essa ou não? Eu ouvi falar desse tema, mas não cheguei a ver. Agora eu não me lembro. Mas por que é pecado? Não, porque a Bíblia diz, o mandamento diz. Tá, mas que dia que você guarda? Falou pro pastor lá, né? Não. Eu guardo domingo. Ué, me mostra na Bíblia um texto mandando guardar o domingo, o católico pediu. Não tem. Não tem. Ué, você quer que eu te mostre o texto que eu posso fazer a imagem no Novo Testamento? Me mostra no Novo Testamento um que manda guardar o domingo. Não tem. Ou seja, as vãs filosofias, né? As vãs filosofias. Aonde que eu tenho que buscar essa autoridade da fé? Jefferson, é uma coisa que eu tenho comigo e eu sempre procuro passar isso para alguém. A base para a nossa vida é a Bíblia. Não quer dizer que nós somos perfeitos, né? A gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos momentos de desafios na vida, às vezes a gente chora, às vezes você fica bravo, isso aí faz parte da vida humana. Sim. Às vezes você irrita, você faz coisa errada porque faz parte da vida humana. Mas a nossa norma de conduta, mesmo com falhas, é a palavra de Deus. Não a palavra de Deus faz, mas nós, mesmo com nossas falhas, nós temos que basear a nossa vida na palavra de Deus. Uma das matérias assim que são interessantes, né, quando se fala em Bíblia, verdade, autoridade, quando a gente aprende no 6º ano, no 1º ano do médio, falando sobre cosmovisão ou a origem de tudo. Imagina só, a cosmovisão, Jefferson, que uma pessoa tem, ela determina muita coisa na vida, né? Então, qual que é a visão ou óculos que eu enxergo a realidade? A visão bíblica ou a visão das filosofias humanas? Seculares, né? Se eu olho pela filosofia secular, né, qual que é a origem de tudo? Qual é a resposta para as complexidades da vida humana? Né? Por que o mundo está assim? Qual que é a solução? Então, veja, se eu dispenso Bíblia, se eu dispenso Deus, se eu não vejo a Bíblia como autoridade para nada, né, nem nas questões pessoais e nem nessas perguntas complexas sobre as origens de tudo, que todo mundo se faz essa pergunta, como que tudo surgiu, porque, afinal de contas, o mundo surgiu de alguma forma, né? Aí, como que eu vou explicar essas violências que existem hoje, os preconceitos que existem, as maldades? Eu acho que ele fica sem resposta, não fica? Fica sem resposta, uma resposta eficaz. Mas existem pessoas que começam a dizer que o problema, por exemplo, quem tem uma linguagem mais marxista, né, que segue aquele pensamento teórico de Karl Marx, vai dizer que é a propriedade privada. E tem muita gente que é contrária à propriedade privada, ou é contrária à religião. Todo mal é propriedade privada. Aí ele tem que encontrar alguma coisa para culpar. E aí cria mais problemas. E aí imagina, Jefferson, você confiar em homens, achando que homens ou governos, até por mais bem intencionado que sejam, não importa de qual viés ideológico tem, mas por mais bem intencionado que seja, você confiar a sua vida, confiar tudo na mão de governantes, achando que vai melhorar. Agora, se eu pego a perspectiva bíblica, a Bíblia diz, quem criou tudo foi Deus. A resposta já está ali em Gênesis 1. Como que tudo surgiu? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí você tem dúvida, vamos fazer de conta, você está com dúvida ainda, você está achando que tem... Não, mas será que foi Deus que criou? Aí você vai lá para Jó 37, você vai para outras partes da Bíblia, falando sobre a natureza,
Aí ali em Jó 37, né, 12, melhor 12, 1 a 7, fala assim, olhe para os animais, olhe para os peixes, né, quem destes não vão dizer para você que quem fez isso aí não sabe que foi o Senhor que fez. Ou seja, você duvida de muita coisa que faz parte da vida humana? Vai estudando, você vai observando, aí você vai chegar a uma conclusão de que, poxa, existe um projeto, existe um Criador, mas quem? Aí a Bíblia te dá o nome, Jesus Cristo. Aí ele explica para a gente qual que é o problema do mundo, por que existe essa bagunça toda aí, por que as pessoas choram, por que as pessoas sofrem, é por conta da separação que o ser humano tem em relação a Deus, se separou de Deus. E quem que é aquele que vai resolver essa separação? Jesus Cristo. Né? Sim. E qual que é a solução final? Jesus Cristo também. Então, veja, a Bíblia ela te explica como tudo começou, ela te explica por que o mundo está assim e te aponta um final feliz. Legal, então, hein? ela é autoridade. Agora, se você não acredita que ela é autoridade, o que vai mudar na Bíblia? Nada. O que vai mudar é para você. Isso. Porque quem depende de Deus é você. Não é a Bíblia que depende de você, não é Deus que depende de você ou de mim. Entende? Agora, explica uma coisa. Como é que eu estudo a Bíblia? Por exemplo, assim, tem coisa na Bíblia lá que eu não gosto, não, que ela fala para mim. É uma situação engraçada, porque já aconteceu comigo. Eu não nasci conhecendo a Bíblia, ninguém nasce conhecendo nada, a gente vai aprendendo, é um processo. Né? Então, assim, eu era de uma denominação, eu costumo dizer que eu aprendi muito de Deus, respeito que eu aprendi de Deus foi lá, Sim. mas o que mudou? Hoje, o que eu aprendi, né? Eu aprendi verdades, né, que eu não sabia. Por exemplo, a guarda do sábado, eu não sabia. Eu não aprendi sobre, por exemplo, o papel intercessório de Cristo no santuário celestial ao meu favor. Eu não sabia dessas coisas. Então, Deus foi me mostrando a necessidade de mudança de lugar para que Ele pudesse me apresentar mais verdades e que pudesse me usar para que essa verdade chegasse a outras pessoas também. Né? Mas aí, eu já no passado, quando eu tive contato com alguns amigos assim que eram de outras denominações, eu vi o que eles faziam muitas vezes. Eles pegavam a Bíblia e abriam em algum lugar. Certo? É daqueles que apontava o dedo? Tipo assim, a Bíblia está fechada, Tá. né? Aí, como se fosse um golpe de sorte. Vamos ver o que a Bíblia quer fazer. Bom, vamos analisar em duas situações. É o jeito certo de estudar? Não. Porque a Bíblia é um livro que você precisa abrir, você precisa ler, e é um livro muito poderoso porque, cara, qualquer pessoa, né, que tem interesse, que chega para o estudo da Bíblia, que leia com oração e coração aberto, Deus vai falar de alguma forma, de alguma maneira. Como a própria palavra de Deus diz, que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Isso. Ela vai cumprir seu propósito. Mas essa maneira que eu citei anteriormente de estudar a Bíblia, que muita gente tem, ou de, nem poderíamos chamar de estudo, né, é um golpe de sorte, só abre assim, Deus pode até falar com ela também. Depende. Né? Foi o meu caso. Eu estava teimando numa situação, né? Estava teimoso numa determinada situação. Eu sabia que ia dar errado, mas eu estava teimoso. Aí eu queria fazer isso aí. Não, vou abrir, porque aí eu... Né? Onde caiu? Aí caiu no versículo... Não, eu quero ler. Quem quiser Sério? acompanhar depois, Salmo 32, 9. Salmo 32, 9, Jefferson. Só para você ver. Agora eu fiquei curioso também. Salmo 32, 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Salmo 32, 9. Olha só. Salmo 32, 9. Achei aqui. Ó. Não sejais como o cavalo e a mula sem entendimento, os quais com freios e cabeças são dominados. De outra sorte não obedecem. Entende? Então, o que eu vi ali? Eu estava sendo teimoso, sabia que ia dar errado, quis abrir numa golpe de sorte, nessa ignorância minha aí, nessa metodologia errada, equivocada, Deus ainda falou, não é assim não. Teve piedade, né? Teve misericórdia. Agora, a maneira eficiente de estudar a Bíblia, primeiro, é com oração. Certo? A gente não pode ignorar que a Bíblia é um livro escrito que Deus deixou para a gente, para nos guiar no caminho da justiça, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 13 e diante. Mas eu não posso estudar a Bíblia sem oração. Porque se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus inspirou para a minha salvação, né, eu tenho que entender, eu tenho que buscar a compreensão da Bíblia, né, porque senão o inimigo, cara, ele pode me fazer compreender coisas erradas, tentar adequar a Bíblia à minha vida, quando deveria acontecer o contrário, e aí eu tenho um problema. Entende?
Então, qual que é a maneira correta de estudar a Bíblia? Por meio de oração e pesquisar na Bíblia como um todo o que ela fala de um mesmo assunto. Ah, tá. Buscar a mesma corrente de assunto. Exato, é uma linha de raciocínio. Por exemplo, nós falamos aqui no começo que a Bíblia não se contradiz. Se você vai lá em Gênesis 1, diz a Bíblia que quem criou foi Deus. Aí você vai para João 1, mas nossa, quem que é esse Deus aí? Quem que é esse? Aí fala, ele estava lá no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dele, nada se fez sem ele. Está falando de quem? Jesus. Aí você vai para algumas décadas depois, Paulo escrevendo ali, né, ali em Colossenses, ele fala lá no capítulo 2 também, no capítulo 1, falando de quem? De Jesus. Fala que Jesus criou e tal. Você vai para Apocalipse 14, por exemplo, fala que Deus criou e depois fala de Jesus também, do Cordeiro. Então, quer dizer, ela, em qualquer assunto que você vai pesquisar nela, ela tem a mesma linha então, de raciocínio. Espera um pouquinho. E eu não vou conseguir fazer isso. Existe material assim que a gente tem já que pode nos ajudar nesse conceito de estudo didático? Para a honra e glória de Deus, sim, Jefferson. Deus, ele conhece a incapacidade humana. Então, tem muita gente... Você pode pegar a Bíblia de ponta a ponta, fazer suas pesquisas pessoais. Eu já fiz isso. Então, você vai estudando, você pega o seu caderninho. E vai anotando. Ali ela falou sobre criação. Aí você vai estudando, lendo. Opa, outro verso ela falou de criação. Aí você vai anotando. Você pode fazer isso. É excelente também, né? Excelente também. Mas você pode fazer aquela pesquisa sistemática. Hoje eu vou estudar sobre criação. Hoje eu vou estudar sobre o que a Bíblia fala sobre a morte. Hoje eu vou estudar sobre aquilo. Aí você vai pesquisando na Bíblia. E tem muitos materiais hoje, na nossa igreja adventista, tem muito material que te auxilia. E aí que eu vejo a mão de Deus nisso. Porque Deus usou pessoas no passado para preparar materiais, ainda usa pessoas no presente para preparar materiais para nos auxiliarem no estudo da Bíblia. E ajuda muito, né? Ajuda muito, porque hoje, a nossa cabeça, hoje, como nós falamos no começo aqui, como você falou sobre a questão do primeiro tópico aqui, né, sobre a importância da Bíblia, eu falei sobre a questão da concorrência que a gente tem e tal. Hoje as pessoas estão com muita concorrência, então se ela ficar por si só, ela vai desistir. Vai desistir porque vai achar difícil, né? Exato. Então, para que ela não desista logo, Deus usa-se de pessoas que são sérias, que analisam, que pesquisam, deixa ali um material para a gente estudar. Agora, tem coisa que a gente precisa fazer também, né? E na sexta-feira, então, domingo, às 18h15, nós temos um professor que Deus usa aqui de forma sábia para te ajudar você a entender mais e mais da palavra de Deus, certo? Vem cá, a Bíblia, o que ela pode fazer por mim? Ela fala alguma coisa que ela pode fazer na minha vida? Que verdade bíblica essas verdades podem fazer na minha vida? Jefferson, acho que uma das grandes verdades, cara, que eu penso por mim, sabe? É mostrar pra gente que nós não somos eternos. Isso daí é para mostrar, porque a gente acha que é. Mostrar pra gente que nós não somos eternos, que nós temos uma vida breve aqui, o nosso tempo aqui nessa terra é breve, e que o tempo que nós temos aqui, ainda que seja breve, eu posso aproveitá-lo bem. E aproveitá-lo bem é dedicar o tempo que eu tenho para as coisas de Deus e ser bênção na vida das pessoas. Amém. Então, nós vivemos hoje num contexto, cara, onde as pessoas elas acham que podem aproveitar os conhecimentos tecnológicos que existem hoje para viver uma eternidade. É uma mentira. Então, o Elon Musk disse que dentro de pouco tempo, o homem vai ser eterno. Por exemplo, no século XIX, cara, é um século muito interessante de se estudar na história, porque é um século que estão surgindo muitas ideias. Por exemplo, a evolução está surgindo ali, né, entre 1843 e 1848, com Darwin, né, uma nova explicação para as origens do mundo, para as origens da humanidade. Aí você tem ali propostas marxistas, trazendo uma visão diferente da história, né? E você tem ali um desenvolvimento até interessante do ponto de vista da tecnologia, né? Tecnologia em vários sentidos que você pode imaginar. E muitos pensadores, né, começaram a imaginar o seguinte, que os cientistas iriam resolver todos os problemas do mundo. Isso. E os cientistas seriam adorados como deuses. Olha só que interessante, né? Quanto tempo já passou? Ainda que nós tenhamos aí muitas tecnologias em várias áreas, inclusive na saúde também, que nos ajudam, que a gente não ignora isso, né? Mas o ser humano continua morrendo, continua padecendo, continua sofrendo. Parece que o caos é inevitável. E está cada vez pior. Cada vez pior. Então, veja,
E tem muita gente aí que às vezes até apelam, né? Por exemplo, vamos fazer aí alguns procedimentos estéticos para a gente viver bem. Não, mas não dá, cara, o tempo chega para todo mundo. Aí que entra a grandeza daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Aquele que é eterno, aquele que está acima de tudo, de todos e além do tempo, ele nos dá a oportunidade, Jefferson, de participar dessa eternidade também. Agora, eu preciso fazer uma coisa, o quê? Aceitar Jesus, que é meu autor, que é meu salvador, mas não é só aceitar de boca para fora, né? Não é só falar assim, não, eu aceito, amém, pronto. Não. Existem coisas que eu preciso fazer. Eu vou a Cristo, Ele me aceita do jeito que eu estou, mas uma vez nele, eu não permaneço do jeito que eu estava. É um processo de mudança. E a Bíblia ela vem mostrando isso para a gente, as necessidades, o que eu preciso fazer. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubo? Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu era uma pessoa grosseira, eu vou deixar de ser. Eu vou ser mais gentil. Né? Olha, por exemplo, João. Como que ele era chamado? Filho do trovão. E depois? Depois o discípulo do amor. Paulo, o cara que perseguia em nome de Deus, um cara que era sincerão, o cara era sincero, honesto, né? Nossa, ele achava que aquilo que era o certo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, né? O que acontece com ele? Ele passa a ser diferente. Então, a Bíblia ela mostra isso para a gente. Onde eu preciso mudar? Se é nos meus conceitos, ela vai mostrar que é os meus conceitos. Se é no meu lidar com o outro, é aí que ela vai bater. Então, ela nos ensina. É por isso que lá em 2 Timóteo capítulo 3, eu até já falei isso antes, ela vai falando que toda a palavra de Deus ela é pura. Ela é suficiente para nos ensinar. Se eu preciso ser ensinado, ela vai me ensinar. Se eu preciso ter resposta, ela vai me responder. Se eu preciso de conforto nas diversidades da minha vida, ela vai dar esse conforto para a gente. Se eu preciso de puxão de orelha, ela vai dar também. Foi o que eu mostrei para mim, numa época em que eu achei que eu fosse abrir assim, e Deus já falou ali. Mas esse texto eu achei legal, hein? Não sejas como o cavalo e a mula que não tem Então eu posso dizer que a Bíblia ela me ajuda nas minhas coisas corriqueiras. Como é? No dia a dia. Eu posso dizer que a Bíblia ela me ajuda nas minhas coisas corriqueiras, no meu dia a dia. Ajuda sim. Ela é atual. Ela é atual. Ela não é um livro que ficou no passado. Ela é um livro do presente. É um livro que revela o presente. Ela é um livro assim que, cara, não existe um outro livro, Jefferson. Eu já li vários livros, cara. Não existe um outro livro que te traz uma paz e te traz uma esperança como a Bíblia traz. Qualquer outro livro que você for ler pode até trazer um conhecimento tipo assim vago, né? Pode ser, mas o livro que te traz conhecimento eterno e que te traz uma paz duradoura, que o próprio Jesus falou, né? Eu te dou a paz, não a paz que o mundo dá, é só a Bíblia Sagrada. Amém. Eu até costumo dizer assim, ó, muita gente que diz ser ateu e não acredita em nada, é mentira, acredita em alguma coisa. Você não tem o coração seu não é vago, tem alguma coisa ali. Você pode não acreditar em Deus, ok. Mas você acredita pode não nele mesmo, acredita exato, na mas filosofia. Ele tem uma fé. Com... Ter fé e ser uma pessoa religiosa não quer dizer que ela é coisa de igreja. Não. Ela tem uma crença, ela acredita... No dinheiro. Ela está acreditando, ela tem uma crença. Então, é uma coisa assim que a gente tem que parar para pensar. E como eu disse aqui, ó, Jesus disse, né, que Ele nos trouxe a paz, não a paz que o mundo dá, e o livro que traz essa paz, que mostra isso para a gente, é a palavra de Deus, a Bíblia. Amém. E aí, Jefferson, é uma coisa interessante. O inimigo, ele tem uma arma poderosa, né? Até a lição fala sobre isso aqui, ó, que um dos ataques mais sutis do inimigo, mais perigosos, é justamente impedir que você ou que as pessoas tenham tempo com Deus por meio da leitura bíblica. Porque a Bíblia nos esclarece, sim. Certo? E diz assim que o principal estratégia do inimigo é manter a pessoa longe da Bíblia, usando da correria do dia a dia, que nesse mundo louco, a gente vai ter essa correria mesmo, mas nós temos que nos policiar, separar tempo. Levantar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. Dormir um pouco mais tarde, né, e separar tempo. Mas um dos tópicos aqui, uma das coisas que mais falou aqui é a indiferença. E outro momento aqui, a lição vai até comentar aqui também, falando sobre pessoas que já acham que sabem de tudo e não precisam mais de conhecimento. Cara, eu já fiz várias séries bíblicas. As maiores que eu já fiz foi Daniel e Apocalipse, falando sobre. E uma vez uma pessoa falou para mim, não, eu achei essas coisas assim, desnecessárias. Aí eu fiquei pensando, por que ela está falando desnecessária? Será que ela sabe tudo? E
E, cara, e quanto mais você estuda, mais você percebe o tanto que você é ignorante. Alguém disse certa vez, né, que a ignorância é atrevida, né? Bem atrevida. Bem atrevida. E eu fiquei pensando, cara, por que a pessoa fala isso, né? Será que é desnecessário? E quando a gente estuda a Bíblia... Eu acho que é desnecessário porque ele não entende. Mas, cara, quanto mais você estuda, Gerson, mais você percebe... E uma coisa aqui, ó, você testemunha aqui, eu já assisti várias séries tuas e sempre aprendi muito. Então, e o que eu mais fico pensando assim, quanto mais você vai estudando, cara, mais você vai percebendo quão ignorante você é. Você não vai se colocando no patamar, tipo assim, eu acho, agora eu sei tudo. Não. Você vai vendo, caraca, como eu sou ignorante. Eu achei que eu sabia alguma coisinha, que eu não sei nada. Entende? E na Bíblia é desse jeito, não é? Na Bíblia é assim, Você faz cara. ano bíblico, e aí você faz de novo ano bíblico, você fala, mas esse negócio não estava aqui ano passado? Antes eu não tinha pensado nisso aqui, eu não tinha visto isso aqui. E aquela coisinha nova que você aprendeu já abre uma visão diferente de uma coisa que você não sabia, né? É verdade, cara. Então, assim, a palavra de Deus é tremenda, sabe? Ela tem esse poder de transformação, esse poder de nos afrontar e mostrar, olha, você não sabe tudo, quem sabe tudo é Deus. Entende? Marcos, qual é o recado que você quer deixar para os nossos amigos sobre a importância da Bíblia na vida minha? Jefferson, eu digo por experiência própria. A Bíblia mudou minha vida de uma maneira assim que eu nunca imaginei. Em termos de conhecimento, né, da história bíblica, que conta a história de reinos e impérios, né, conta a história de pessoas com suas perguntas que todos nós temos, né, o porquê que isso está acontecendo comigo. A Bíblia tem isso também, né, uma filosofia pura, né, que é aquelas que nos aproxima de Deus, não aquela filosofia mundana que nos afasta dele. Sim. Né? Então, eu digo com certeza, cara, a Bíblia é lâmpada mesmo, e o recado que eu diria, valorize a oportunidade que você tem de conhecimento. Amém. Jesus Cristo lhe disse, né, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E liberta, né? Liberta. Liberta da ignorância, liberta do atrevimento. Atrevimento, né? Exato, essa é a palavra mais certa. Liberta do atrevimento. Nos ajuda a entender, Jefferson, quem é Deus, cara? Quem somos nós? No domingo, no estudo, eu mostrei algumas imagens para as pessoas que estavam ali, para eles entenderem aquilo que a Bíblia fala. O salmista fala, né? Quando olho para os teus céus, Salmo 8, 3-6, quando olho para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem? Cara, quem é o filho do homem? Poxa vida, cara, olha para o céu. Tem estrelas que são muito maiores do que o Sol, que é inúmeras vezes maior que a Terra. Chega uma hora que a gente desaparece. Entende? Então, o conselho que eu daria seria esse. Valorize a oportunidade de conhecimento que você tem. Porque a oportunidade de conhecimento que você tem é a oportunidade de uma vida. Certo? E Deus deixou a Bíblia para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, para a nossa salvação. Amém. Então, nós temos hoje tanta facilidade. Jefferson, a Bíblia diz que Deus não considera o tempo da nossa ignorância, como eu já falei. Hoje, né, e até diz a Bíblia, né, lá nas cartas de João, né, lá no finalzinho da Bíblia, né, se não me engano, acho que é o capítulo 3, fala sobre pecado, né, que o pecado é a transgressão da lei. Então, ali, cara, na maneira que está escrito ali, do grego, seria mais ou menos assim: até as oportunidades que eu tenho de aprender sobre a palavra de Deus e eu não aproveito, isso é pecado. Entende? Então, hoje, no passado, as pessoas não tinham tanto acesso. Hoje, todo mundo tem várias Bíblias. Até a lição fala isso no comecinho aqui. Você tem Bíblia hebraico, aramaico, tem tudo quanto é jeito, cor, mas conhecimento muito pequenininho. Muita Bíblia e pouco conhecimento. Muito pouco conhecimento. Então, isso, Deus sabe que eu tenho oportunidade de conhecer e não estou. Então, aproveite. Não só de conhecer também, né, mas de praticar aquilo que você conhece. Amém. Porque, muitas vezes, a única Bíblia que muita gente vai estar lendo é aquilo que a gente faz lá fora. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Esse é o recado que eu deixaria para as pessoas que nos ouvem. Então, leve a sério o Evangelho. É que Deus nos use para sermos a Bíblia, mas aquela Bíblia que a gente leu na palavra de Deus também, né? É verdade, exato. Não adianta crescer uma Bíblia se você não tem acesso a ela, Senão né? só fica teoria. Só teoria. E teoria não... Mas vou pegar o que você está falando no encerramento aqui, que eu gostei muito. Tem um trechinho aqui que me ajuda muito a entender mais ainda do que você falou. Uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, o que se deve atender tanto quanto seja compatível com o espírito da época e a nossa posição no mundo. Outra coisa é considerá-la como realmente é, a palavra do Deus vivo, que você acabou de falar, certo? Palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações, palavras e pensamentos. Considerar a palavra de Deus qualquer coisa inferior a isso
é rejeitá-la. E essa rejeição por parte dos que professam crer nela é a principal causa do ceticismo e incredulidade entre os jovens. Ou seja, a palavra de Deus é viva, é a nossa vida e deve modelar nossas ações, palavras e pensamento. Que Deus nos ajude, Amém. que Deus nos abençoe, para fazermos da palavra dele a nossa única regra de fé. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado a Deus, porque de forma formidável o Marcos mostrou para nós aqui como é importante termos acesso à sua palavra. Querido Deus, ajuda eu, o Marcos, o Kevin, todos os amigos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, a manter um relacionamento contigo através da oração, da leitura da Bíblia, e que possamos permitir que o Senhor trabalhe, que o Senhor molde o nosso caráter segundo o seu desejo e a sua vontade. Papai do céu, cria em nós um coração puro, um coração reto, e guarda-nos, ó Deus, porque o Senhor já está voltando. Que nós possamos nos preparar para esse grande dia, e logo, logo, muito em breve, nós não mais lermos nas palavras da Bíblia o que Tu queres nos dizer, mas possamos ouvir dos Seus próprios lábios. Ajuda-nos, guarda-nos, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Marcos, muito obrigado. Amém. Kevin, muito obrigado. E muito obrigado você que está aí, nos acompanhando. Semana que vem, mesmo dia, mesmo horário. Clique lá, como é que fala? Dá o seu joinha, compartilhe. Pesquise todas as redes sociais, Facebook, Instagram, que mais? YouTube da Igreja Adventista, IASD Central de Varginha. Não, é Adventistas Varginhas. Mudou, eu estou na antiga ainda, tá? Vai lá, compartilhe com seus amigos e você mesmo. Vai lá e pesquise que vai ter muito material para você, tá bom? Até semana que vem, mesmo horário, mesmo canal. E lembre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana e até daqui a pouco.